Sinais de que a sua bateria social acabou. Gente, eu tô com uma dor de cabeça. Agora já melhorou um pouco. Hoje eu precisei tomar medicamento. Tô assim fazendo um chazinho ali de gengibre, que é bom também pra acalmar. Mas tomei logo, porque eu tenho mais uma atividade hoje, além de gravar agora esse vídeo. Eu quero conversar sobre isso com vocês. Canseira, se sentindo assim, sabe? Já deu o dia de hoje. São sinais que sua bateria social acabou. O que eu quero dizer com isso? Que por vezes as pessoas confundem com aquela questão de ser mais introvertida, extrovertida, que sim, existem pessoas mais ou menos extrovertidas. Só que qual que é a questão? A gente precisa entender que a gente tem, como se fosse pensando em celular, uma bateria que a gente chama de bateria social. E ela tem uma certa durabilidade. No meu caso hoje, seria tipo uma folga minha, eu saí o dia todo, porque eu quis ficar com uma tia, né? Uma tia que veio ali do interior, passar aqui um tempo na capital, e a gente foi andar, e é por isso que eu já estou cansada. A gente andou, sei lá, das 9h30, isso chegando lá, né? Saiu de casa às 9 horas. E só chegou quase 2 horas da tarde, gente. Tô muito cansada. E aí não é sobre achar assim, ai, como eu sou muito mais introvertida. Por que pareça, eu me acho mais introvertida, tá? Mas é uma questão de você entender qual é o seu limite de bateria social, seu limite de canseira mesmo, de entender que você precisa descansar. Limite que vai dar esses sinais, como dor de cabeça, uma canseira assim que você fala, meu Deus, não quero mais ver ninguém. Por hoje já deu. Essa enxaqueca, essa até às vezes uma ansiedade, uma angústia, um estresse. Não senti tanto isso não, só tô sentindo muito cansada e dor de cabeça, mas eu sinto o quê? Que eu preciso descansar. Eu vou pegar ali meu chá que eu vou tomar, vou dar uma descansada aí que eu vou fazer a outra atividade que eu tenho que fazer, de um desafio que eu tô participando, mas a gente precisa aprender a perceber, esse é o básico do autoconhecimento. O básico do autoconhecimento é você aprender a se perceber. Então, se escutar, escutar quais são os seus limites, se perceber se você já está aí nos seus limites no dia de hoje, a cada dia. Claro que tem dias e dias que você vai precisar fazer alguma outra atividade ali, mesmo sem estar tão afim, mas que isso não seja um hábito, não seja rotineiro, que isso seja uma exceção quando você tem que fazer coisas a mais. Claro, gente, tem épocas e épocas, tem épocas que a gente está mais atarefado e tal, tem épocas que as coisas parece que se atropelam, mas que isso não seja a sua vida. Aí você vai me falar, mas Larissa, como que isso não vai ser minha vida? Que você comece a planejar esse novo formato de viver. Eu tenho planejado isso desde a depressão. Como que eu quero que sejam meus dias? Eu quero que sejam mais calmos, mais em paz. Um dia ou outro vai sair disso, mas que não seja a rotina ser a bendita da tal da correria. E eu decidi que não quero isso pra minha vida. Então, acontece, mas é mais raro, é uma exceção. E aí você tem que perceber seus sinais de que a bateria acabou. E às vezes, aí cada pessoa vai ter o seu jeito de recarregar. Só vou pegar meu chá. Cada pessoa vai ter a sua maneira de recarregar essa bateria de si social. Mas o básico, todo mundo, para recarregar, precisa minimamente ali de algum descanso. Precisa minimamente relaxar, talvez da sua maneira. Precisa desse primeiro ponto aí, que é do autoconhecimento, que é se perceber. Perceber, já deu. E aí, claro, você vai ver ali as circunstâncias, se dá pra você, né, dar uma relaxada, mas não se culpar, deixar chegar assim num nível de estresse terrível, aí, ou então achar que é comum ficar sempre com enxaqueca, com dor de cabeça, se sentindo mal, péssima, exausta. Não, isso é, como posso dizer, pode até ser comum, mas isso não é normal, isso não é saudável de jeito nenhum. Então você precisa perceber quais são os seus reais limites. Então, aprender a se escutar e então aprender a respeitá-los.
pontuando eles educadamente, tendo ali o seu momento de descanso, tendo a sua maneira de relaxar, como por exemplo aqui o chazinho que eu estou tomando de gengibre. É muito importante, gente, a gente entender que, mesmo que exista isso, alguém mais extrovertido, mais introvertido, é sempre bom a gente entender que sim, a gente tem um limite de uma bateria social, onde às vezes a gente se cansa mesmo de ver as pessoas, de ouvir, de barulho, e você respeita esse limite, respira, e provavelmente no outro dia você já vai estar melhor, ou tem gente que precisa de mais dias. A mulher, se tá ainda aí na sua ciclicidade, né, o seu ciclo menstrual, ela precisa também respeitar, porque cada época vai ter um tanto ali de hormônios. Tem a época quando vai descer, um pouco antes de descer, que vai abaixar muito os seus hormônios. Então você vai ficar ou mais desanimada, tem dias que você vai ficar mais estressada, mais sem paciência, né, com menos paciência. E aí quando desce, pode ser que fique também, sabe, mais devagar, mais lenta, mas daí, logo que desceu, vai começar aos poucos a subir seus hormônios, então vai melhorando algo ali. E isso pensando em quem não tem algo mais grave, de uma síndrome, né, de alguma coisa. Mas respeitando isso, também é importante a mulher respeitar isso. Mesmo na menopausa, tinha uma mulher que fiz um curso com ela, não lembro agora o nome dela todo, mas é Marcele, do Arroba Ventres da Terra, que ela traz, né, que a mulher continua cíclica. Não tem mais a questão do período menstrual ali, aquele ciclo menstrual, mas a mulher cíclica, ela funciona, tem vezes que mais animada, tem vezes que menos, ela vai tentando achar ali o jeito dela funcionar, não é tão constante e não é igual o homem, que é como se a questão dele hormonal é diária, acordou, né, ele com saúde, tá animado, vai entardecendo, vai ficando cansado, à noite vai dormir, outro dia tá ótimo. Já a mulher dura dias mais animada, e dias mais animada, e dias talvez mais estressada. É claro que esse estresse e muita tristeza precisa ser olhado, né? Seja ali numa terapia, numa análise pessoal, que é um tipo de terapia da psicanálise, que é a que eu trabalho também, precisa ser investigado. E até mesmo na mentoria a gente consegue dar uma olhada nisso. Teve uma mentorada que a gente olhou bastante essa questão cíclica. Todas eu sempre pontuo, trago ali um direcionamento sobre isso, mas teve uma que ela conseguiu perceber o estresse dela, a raiva, principalmente daí ela conseguiu como se fosse se adiantar um pouco, mesmo que às vezes tropeçava num estresse ali com os filhos, ela conseguiu perceber rápido, porque na mentoria Soltar é uma mentoria de autoconhecimento para mulheres cristãs. Eu auxilio você ali com passo a passo dentro da sua rotina para você se conhecer, para você se perceber na prática e saber como usar esse tal de autoconhecimento. Então, mesmo que às vezes ela tropeçou no estresse, aí ela já lembrou, a Larissa me falou que eu tenho que ver, peraí, que dia que é hoje? Quando ela olhou, ela estava em cima de descer o ciclo dela, né, ciclo menstrual. E ela falou, calma, esse estresse é só isso, não é culpa das crianças, porque ela brigava com eles, então se arrependia, então ia comer chocolates, comer as coisas, então engordava, então ficava mal porque engordava, aí comia mais, e aí desandava tudo, né, porque sobe o cortisol, piora tudo, o processo que ela agora está conseguindo de emagrecimento. Então a gente trabalhou tudo isso com ela, gente, essa é muito importante, essa questão de você se perceber. Se perceber é o primeiro passo do autoconhecimento na prática. E aí, a partir disso, tem um outro passo a passo para você saber utilizar isso na sua vida a seu favor e também, consequentemente, a favor da sua família. É muito legal. Eu sou apaixonada. E isso também é uma inteligência emocional. Você conseguir lidar melhor com os seus sentimentos e saber transbordar ali o seu melhor ao outro e saber também pontuar os seus limites com educação, com elegância. Eu trabalhei muito com ela, Efésios 4:29, que fala assim, que não fales palavras torpes, mas fales tudo o que for bom para promover a edificação e dar graça aos que ouvem, então, aos que te escutam. Então, você tem que conseguir falar,
Mas para você conseguir falar, você precisa aprender a se conhecer para perceber as suas emoções, perceber o seu momento do cíclico, você que não está mais ciclando, né? Você perceber que momento que você está, como que você está, começar a respeitar os seus limites dessa bateria social, dessa bateria própria, pensando no seu trabalho. Então, é sobre isso que eu queria muito compartilhar com vocês, aproveitar aqui. Agora eu já estou melhorando da dor de cabeça, mas, além de, claro, eu tenho umas questões da coluna que eu tô me organizando para continuar o tratamento, então tem também a ver com a crise de enxaqueca, mas tem também a ver com estar cansada. O dia de hoje com muita gente, pra cima e pra baixo no centro, no shopping. Então andar demais cansa, às vezes o seu trabalho te demanda demais, então chega. Tenta primeiro dar uma relaxada, dar uma cuidada de você e depois ir fazendo as outras coisas que você tem que fazer. Nem agora eu pretendo ainda daqui a pouco, porque eu vou priorizar o serviço que eu tenho que fazer. Mas tem outro serviço de dobrar as roupas, mas eu preferi tomar um banho, tomando aqui o meu chá. Vai lá tomar seu chá, se você gosta. Dar uma relaxada, então fazer algumas outras coisas. Gente, essa coisa de respeitar os limites é tão interessante. Eu estou me lembrando que quando eu tive a questão ali de depressão, um diagnóstico psiquiátrico da depressão moderada e ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada. E foi a partir disso aí que o tratamento psiquiátrico medicamentoso, alguns medicamentos, mas eu não esqueço como a psiquiatra, a médica me falou assim, ainda lá na minha época de engenheira, né, da engenharia ambiental e sanitária, que eu sou graduada também. Ela falou, Larissa, você vai tomar um medicamento, é necessário, um para depressão, um para ansiedade, um para ataque de pânico. Porém, mas, todavia, no entanto, é importante que se faça terapia. É importante o tratamento ali dessa escuta clínica, desse olhar para si, de onde vem essa ansiedade, essa depressão, esses ataques de pânico e muito mais coisas que eu tive, ideação suicida, autolesão e, meu Deus do céu, muitas crises de ansiedade. Então, a gente precisa olhar ali, a gente não, né? Você, seu terapeuta, essas questões também. E o medicamento vai te auxiliar aí com alguns sintomas da depressão, da ansiedade, mas eles não vão te curar. A psiquiatra, minha médica que falou isso, na época lá, 2019, 20. Então, eu fiz terapia, vários tipos de terapia, até conhecer a terapia da psicanálise. A gente fala terapia, mas não é bem esse o nome mais interessante. O nome é análise pessoal. E foi ali que eu comecei meu processo de aprender a me perceber e o quanto isso cura a gente, isso transforma a nossa vida. Você ter essa percepção de como você está se sentindo, de como lidar, de como atravessar isso, de saber quais são os seus limites para poder pontuar, porque por vezes a gente quer que o outro adivinhe e o outro não vai adivinhar. Pensa você, se nem você tá conseguindo, supondo aqui, né, que você tá nesse nível de consciência, nem você está conseguindo perceber o seu sintoma, por que você acha que o outro vai perceber o seu sintoma? Eu falo enquanto um limite. É você que tem que aprender a se perceber. E então, nossa, estou no meu limite, conseguir pontuar de uma forma elegante e educada ao outro. E, por exemplo, como nesse caso eu estou falando aqui, acabou minha bateria social, vou dar uma descansada. Preciso dar uma relaxada, vou tomar um banho, vou tomar um chá. E aí, no meio desse percurso, eu me tratando, eu fui estudar psicanálise, formação livre, e com tripé psicanalítico, e inteligência emocional, e agora eu faço pós em saúde mental, enfim. Vamos pular essa parte, mas para vocês entenderem todo o processo até chegar aqui, nesse lugar também hoje, além de psicanalista, de mentora, que auxilia você direcionando aí para se conhecer, para viver da melhor maneira possível. E esse viver da melhor maneira possível, a gente constrói juntas. O que é, vamos pegar ali um verso, Salmos 37, Salmos 37, se eu não me engano, verso 5, depois eu vou olhar, mas é Salmos 37. Então, o que é viver para você com uma abundância de paz, por exemplo? E a gente constrói junto esse caminho para você, como uma das minhas mentoradas. A abundância de paz dela, a gente pode falar que era assim, ela percebeu no meio do caminho da mentoria Soltar Autoconhecimento para Mulheres Cristãs, no meio do caminho ela percebeu, meu Deus, eu que estou me colocando sempre por último,
Não é só um monte de trabalho que eu tenho que fazer aqui. As 3 crianças, um adolescente, né? 2 crianças, cuidar da casa, sou casada, tenho meu marido. Eu estou me deixando por último. Então, o que a gente trabalhou ali? O que seria abundância de paz para ela? Não é só se priorizar em um sentido de deixar tudo para lá, a família, a casa, os filhos. Não, não, não. Não era o que ia trazer paz, abundância de paz para ela. Mas sim, o que a gente trabalhou ali era essa mulher começar a se incluir na própria rotina, começar a se incluir na própria vida diária dela, em vez de depois eu cuido do cabelo, depois eu escovo os dentes, depois eu faço um exercício físico. Eu vou incluir essas atividades ao longo aqui do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, do cuidado, agora ela voltou a estudar, ela tá fazendo pedagogia, do cuidado ali com a minha graduação, com o estágio que eu tenho que fazer, eu vou me cuidar, eu vou me incluir na minha rotina. Então essa foi a abundância de paz diária na vida dela. E a gente conseguiu fazer isso, ela está conseguindo também o emagrecimento, que era um ponto que ela chegou falando que não consigo emagrecer, não me vejo capaz. Aí, ao longo do percurso eu vou trazendo também muitos questionamentos para você descobrir quem é você nesse momento de vida que você está, depois de tudo que você já passou nessa vida. Que nem o exemplo dela, mãe de 3 filhos, casada há um tanto de anos já, serva de Deus, estudante de graduação. Então, quem ela é ou quer ser hoje? Aí ela trouxe algo muito lindo que parece simples e óbvio, mas que não era para ela, porque foi uma descoberta. Na mentoria, é uma descoberta sobre você, na mentoria Soltar. E ela trouxe, eu quero me ver, tinha uma pergunta lá sobre como que ela quer se ver. Eu quero me ver como mulher, porque eu me vejo como dona de casa, uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva de Deus, uma boa não sei o que lá, blá, blá. Mas eu não me vejo mais como uma mulher. Até coisas que parecem simples para um outro, mas para ela era importante, porque uma coisa também que nós vamos ver na mentoria Soltar, autoconhecimento para mulheres cristãs, é o que é importante para você. Então é muito singular, muito particular, muito individualizado. E para ela foi ela se perceber com vestidos largos, devido à questão da obesidade tipo 1, nome esse que até ela percebeu que tinha. E ela fala assim, mas eu quero usar uma roupa que eu usava antes, né, acho que no segundo filho ela ainda, no primeiro filho ela já conseguiu usar, aí no segundo, que nem se percebeu, foi deixando passar, era uma blusa com uma saia, com um cintinho, que ela também começou a se cuidar ali, diminuir os carboidratos, quero até fazer um vídeo sobre isso, melhorar ali as refeições dela e fazer alguns exercícios. Ela tomou a iniciativa no meio da mentoria de comprar um jump, aquele negócio para pular lá, para fazer exercício, que aí ela se lembrou de quem ela já foi, porque ela já tinha feito isso há muitos anos atrás, nem tinha mais esse jump. E aí ela me mandou uma foto dela com a blusa, com a saia, com o cinto e se sentindo mais mulher, porque era uma visão dela enquanto mulher, para além daquele vestidão solto, largo, enfim. Então foi muito lindo, a gente foi lá em outro lugar. Mas tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje. Essa parte de você reconhecer os seus limites, reconhecer o momento de vida que você está e a partir disso conseguir se movimentar. Às vezes você não vai conseguir sozinha. E aí eu estou aqui para te dar a mão, para a gente seguir juntas e você começar a caminhar nos seus processos de autoconhecimento através de tudo que eu vou trazer aqui, de psicanálise, que a gente trabalha muito a sua questão aí mental, inconsciente, alguns traumas a gente vai trabalhar ali. Por que eu falo alguns na mentoria? Porque na análise pessoal, que é um tratamento terapêutico analítico, a gente aprofunda mais. Na mentoria, o que cabe ali em relação a 5 temas que a gente vai trabalhar na mentoria, que é autoconhecimento, prosperidade, espiritualidade, saúde e relacionamento. Aí a gente vai ver qual que você quer se aprofundar, mas cada um você vai sair com um objetivo claro do que você quer para sua vida. Mas aí, o que tiver, aquele objetivo que você escolheu, por exemplo, uma das mentoradas foi a questão do autoconhecimento e saúde. É que
O autoconhecimento sempre vai estar junto com os outros. Então, foi questão de saúde, do emagrecimento. Então, a gente olhou ao longo da história dela o porquê não estava conseguindo emagrecer, não estava conseguindo se incluir na rotina, que foi o que a gente fez, se colocando por último, o porquê que ela não estava conseguindo se cuidar, se ver como mulher, que era o que ela desejou. Mas está em conjunto com o autoconhecimento. Então, na mentoria, o que tinha a ver com saúde, a gente conseguiu olhar algo ali dos traumas, algo ali da história dela que estava travando ela, pra gente conseguir tirar essa sabotagem, tirar essa angústia, essa questão de se ver incapaz, que deixava ela no mesmo lugar esse de não se cuidar, de não se incluir, de se deixar por último, de dar a vida por tudo e todos, mas esquecer de si, o que pode gerar uma consequência. A gente trabalha também isso. Lá na frente, essa conta vai ser cobrada. Pode ser doença, pode ser crise, pode ser engordar mais, que é uma das coisas que estava incomodando ela, mas agora ela está dando um jeito nisso. Então, assim, esse é um dos pontos que você vive, mulher, porque a mentoria Soltar, autoconhecimento para mulheres cristãs é apenas para mulher, né? Então, a gente trabalha ali, eu tô trazendo para vocês o lado da psicanálise, inteligência emocional, que é esse todo sobre se reconhecer, se perceber junto com o autoconhecimento, mas inteligência emocional, conseguir se posicionar, e uma visão bíblica do que talvez você tá ali se esquecendo ou ainda nem conhecia, mais um versículos, algum capítulo, alguma coisa eu vou trazer para você, se perceber no seu contexto atual. Por exemplo, a gente trabalhou também um tema que é a questão da boa mordomia de si mesma, do seu tempo de vida. Tudo o que Deus nos deu, a gente precisa ser bons mordomos. O que é isso? Fazer uma boa mordomia, uma boa administração do todo, que ela já estava fazendo, da sua casa, da sua família, mas ela não estava se incluindo nessa boa mordomia. E isso também é importante. A gente valorizar a nossa vida, valorizar a nossa saúde através desse autocuidado também, sem deixar o resto, mas se incluindo ali na rotina, trabalhando as coisas que te faz se sabotar, procrastinar, esse cuidado consigo e esse cuidado com seus próprios sonhos. Outro ponto que teve uma mentorada que ela trouxe, de conseguir adiantar, começar ali o semestre olhando para o estágio que eu tinha que fazer nessa graduação. Em vez de antes, né, ela falou que antes ela deixava por último. Deixava se desse para fazer. Não, já incluí no início do semestre, vou fazer logo esse estágio e tudo vai se ajeitando. Não que seja fácil, porque demanda tempo, mas tempo esse que ela precisa começar e ela está conseguindo se incluir na própria vida, na rotina, porque a vida está passando. Então ela continua buscando dar o melhor para a família, ali com o seu esposo, com o seu lar, a sua casa, os cuidados, o almoço, a alimentação, a organização ali, mas também dá o melhor para si, se cuidando, fazendo exercício que ela está fazendo, comendo menos, que era um desejo dela, não é bem menos de qualquer jeito. Ela foi, né, buscar ali um auxílio, aprender ali qual a nova alimentação que ela vai fazer, porque eu indico você ir lá ver com seus olhos o que você quer fazer, contratar quem precisar contratar, dependendo da sua condição atual, e fazer o que tem que ser feito. Ser um bom mordomo, uma boa mordoma, acho que tem no feminino, de si mesma. Uma boa administradora, não só de tudo que Deus te deu. Uma boa administradora de tudo que Deus te deu na sua mão, mas também de si mesma. Desse cuidado de si, mente, corpo, alma, espírito, que a gente trabalha também. Ela começou a se dedicar mais à oração sozinha. E tudo isso, gente, é o que vive também na mentoria. É esse projeto que nasceu devido, como eu falei, de tudo que eu passei, de tudo que eu estudei, ainda atendo, né, análise, então, muita gente que eu já atendi. Então, é um projeto que eu particularmente acho muito lindo, a mulher começar, sabe, a viver a própria história. Se eu não me engano, eu tenho ali um texto quando eu iniciei esse projeto, porque eu comecei ele como um grupo terapêutico lá em 2022, 23, por aí. Mas é a mesma essência do qual que é a proposta, que é essa aqui, eu achei o papelzinho. Ó, foi em 2025 isso aqui, recente. É que faz horas que eu queria fazer algo nesse sentido. Na época se chamava Grupo
mulher trate-se melhor. Por enquanto, a mentoria Soltar, autoconhecimento para mulheres cristãs, ela é individual. Então, qual que é a ideia? É um lugar para você se tratar melhor, onde a mulher tem um acolhimento de si, da sua história, do que está sentindo, do desafio, do que está fazendo ela procrastinar, como no caso dessa mulher, questão de emagrecimento, questão de se deixar por último, questão de não se sentir bem com esse corpo que está sendo deixado de lado, questões de não conseguir comunicar ali, se posicionar o que está sentindo com a família, que a gente trabalhou alguns versos da Bíblia que eu falei para vocês. Então, elas são livres, né? Vamos pôr aqui no plural, mas no caso da mentoria Soltar, por enquanto, uma a uma eu escuto assim. Você é livre para falar o seu sentir, você é livre para sonhar, você é livre para realizar, e você vai poder tomar o quê? Tomar consciência por onde você está andando atualmente, por onde você tem andado, como que você tem vivido, né? Como que você está, se o que você está vivendo hoje condiz com o que você diz que quer viver. Esse é o principal ponto da mentoria Soltar. Pelos 4 pilares ali do método, no início ali que vai ter 4 encontros, um para cada pilar, depois tem 2 encontros facultativos, a gente vai ver se tem necessidade. Você trabalhe através de um filtro se o que você diz querer é realmente o que você quer. Porque como eu trabalho também com a psicanálise, a gente vai dar uma olhada no que está aí no teu inconsciente, através da fala mesmo. Você vai falando, aí você se enrosca em umas coisas e eu faço umas perguntas que faz você, vixe Maria, refletir. Você fala, meu Deus, que insight. Você perceber a sua história, que marcas que ficou, o que você está repetindo e não quer repetir mais, porque muitas repetições traz alguns, assim, sofrimentos terríveis na nossa vida. E é preciso se posicionar de uma forma diferente na vida. Então, a gente vai trabalhando ali com psicanálise, neurociência também, inteligência emocional e também a questão da sua fé. É muito importante, gente, a questão da nossa fé junto com tudo isso. Então, enfim, já fui lá em outro assunto, mas porque tem tudo a ver com o vídeo. Porque para aprender a reconhecer esses limites, aprender, como eu trouxe aqui no início, de que a sua bateria social acabou, aprender a se posicionar, só vai acontecer quando você conseguir se perceber, fazer esse primeiro passo de autoconhecimento e depois os outros passos. Perceber os seus limites, perceber o que você necessita naquele momento, fazer de alguma forma saudável e conseguir se posicionar, que nem pegando esse exemplo de limites e que a bateria social acabou. Preciso descansar, preciso relaxar, igual eu. A minha bateria aqui também já acabou, porque eu preciso descansar, então vou subir esse vídeo, mas já vou encerrar porque já deu. Já consegui passar aqui a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, é muito sobre esse se perceber. Faz algum sentido para você? Essa questão de se perceber, você já consegue, em alguma medida, se perceber? Colocar seus limites? Gente, quando eu falo colocar os limites, inclusive dizer não, aquele básico. As pessoas falam, eu não consigo dizer não. Mas será que você está conseguindo perceber os seus reais limites? Ter clareza disso para conseguir se posicionar ali para o outro? Que tem tudo a ver com o que eu trouxe aqui, meu papelzinho antigo, do meu desejo no início desse projeto, que começou de uma outra maneira e agora está aí com a mentoria Soltar. Você precisa trabalhar essa questão, sabe, de inteligência emocional, trabalhar essa questão com alguém que te auxilie, como eu estou aqui te dando a mão pra gente fazer esse projeto juntas, caminhar para você reconhecer quem é você no agora, depois de tudo que você já deve ter passado aí na vida, como essa mentorada. Pode ser questão aí da maternidade, ainda não consegui se ver ali enquanto uma mulher também, para além do papel de mãe, para além do papel de esposa, para além do papel profissional, ou como eu, passou ali por uma depressão, por uma ansiedade, tá passando às vezes por crise de ansiedade, ataque de pânico e sei lá mais o que. Como a minha médica disse, não é só remédio, precisa trilhar aí o teu caminho de autoconhecimento. E eu, Larissa Daniela, estou por aqui para te auxiliar nisso. Gente, não deixa de curtir esse vídeo, ó, hoje eu fiz ele com a bateria social quase se empifando.
mas fiz aqui pra vocês. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, sempre quero trazer conteúdos de autoconhecimento. Agora eu estou falando mais da minha fé sempre existiu, mas eu falava mais pontualmente, falava mais de psicanálise, inteligência emocional, mas eu quero trazer também o contexto da minha fé. Se vocês gostam de saber sobre isso, de aprender e aplicar a fé de vocês, não deixem de comentar aqui. Vou esperar você curtir esse vídeo. Curtiu, fez essa boa ação, então gratidão por você ter curtido. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, gente. Se você tá cansada, vai descansar, tá?